E aí, turma do História e Concursos, tudo bem? Professor Alberto Garcia aqui, outra vez aqui, a gente vai agora falar a respeito da transição, segundo reinado. Que transição é essa, professor? Quando acaba o Império no Brasil e tem início a República, né? Então, nós vamos analisar os fatores que levaram à proclamação da República aqui no Brasil. Professor, o que eu vou analisar nessa mini aula aqui com o senhor? Vamos lá, na nossa mini aula aqui, ó. Nós vamos ver o segundo reinado, o apogeu, o crescimento e a queda do Império Brasileiro. Professor, teve esse negócio? Teve, né? Olha, colocaram até aqui uma setinha aqui, tá vendo só? Então, o segundo reinado, como tem aqui, ó, apogeu e queda do Império Brasileiro. Por quê, professor? Dom Pedro I, ele não conseguiu estruturar bem o Brasil. Dom Pedro II, sim, lógico, ele assumiu com 14 anos, né? Teve aquela questão de até ele assumir realmente, vários ministérios ficaram no lugar dele. Até que ele pega, né, professor, o governo brasileiro, e ele foi um cara muito empreendedor. Só que tiveram coisas aqui que ajudaram Dom Pedro II a governar melhor. Por quê, professor? Primeiro, olha só, enquanto ele não tinha idade suficiente, o Brasil foi governado por um sistema parlamentarista. Isso aqui é uma informação importante para vocês. Em toda a história do Brasil, nós só tivemos 2 períodos parlamentaristas. Esse aqui, por que mesmo, professor? Parlamentar com o primeiro-ministro, por quê? Porque ele tinha pouca idade. E a outra fase que a gente vai ver lá na frente foi na época de João Goulart, né? João Goulart, quando assumiu a presidência do Brasil, acusaram dele de ser socialista, tal. Então, para ele não, né, levar essa fama, ele não, vou dividir poderes, mas vou deixar isso lá para frente. Por enquanto aqui, eu sei que, como Dom Pedro II tinha pouca idade, então ele recebeu o suporte de um primeiro-ministro. Aqui, ó. Só que o parlamentarismo do Brasil foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque na Constituição tinha o chamado poder moderador e ele dava amplos poderes. Então não existia divisão. Querendo ou não, Dom Pedro II ele governava do jeito que ele bem entendesse. Se alguém chegasse no ouvido dele, ó, vamos aumentar 100% o imposto, ele aumentava. Ele ainda não sabia, estava aprendendo, né? Lógico que isso aí foi mudando depois. Só que teve uma coisa que salvou o governo de Dom Pedro II. Foi o quê, professor? Esta maravilha aqui, ó. Café. O ouro verde, né, professor? Exatamente, o ouro verde, ele vai assumir a economia brasileira, né? E aí, pronto. Todos os problemas do Brasil aqui foram resolvidos. Professor, e foi mesmo? Foi, lógico. O Brasil passou a ter uma característica de grande exportador. Então, ó, dica para você. Anota aí no seu caderno. Nós tivemos 2 impérios, primeiro império e segundo império. Primeiro reinado, segundo reinado. Não é assim? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na época de Dom Pedro I, a economia era baseada ainda na cana-de-açúcar, teve uma inversão econômica lá. E aqui não. Aqui vai ser o café. Então, se cair na sua prova café, é do Império? É. Mas cuidado com a casquinha de banana, se ele vai colocar primeiro ou segundo reinado. Beleza assim? Professor, nessa época aqui, o Brasil, por conta do café, a produção muito alta, nós tivemos aqui uma tentativa, deixa eu tirar esse negócio aqui, né? Nós temos aqui uma tentativa de modernização, desenvolvimento econômico do Brasil, né, professor? Isso. Quem foi essa pessoa, professor? O Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, ele viu que o Brasil poderia se desenvolver industrialmente e nós não dependeríamos mais da Inglaterra. Tudo isso aqui, ó, ajudou no crescimento do poder real. Repara aqui, ó, né? A coroa brasileira passou a ter, assim, né, muito poder. Só que tem o seguinte, muita gente não estava satisfeito com o Dom Pedro II. Falou, capaz, esse cara tá mandando demais, tá mudando o Brasil, quer industrializar o Brasil. Se ele quer botar a indústria aqui, é acabar com o café. Olha a ideia. Quando, na verdade, Dom Pedro ele queria juntar as duas coisas. Ele queria juntar o café, que é um produto agrícola,
com industrialização para não depender mais da Inglaterra. Anotou? Ah, professor. E aí o que aconteceu? Dom Pedro, ele era sustentado por 3 pilares que a gente vai discutir aqui agora. E esses 3 pilares, quem era, professor? Um era a igreja, e a questão religiosa aqui, ó, ele perde o apoio da Igreja Católica. Eu vou pular isso aqui e vou para cá. É assinada a Lei Áurea, então é a chamada questão abolicionista. A filha do imperador, né, a princesa Isabel, ela vai fazer o quê? Ela vai libertar os escravizados. E aí, olha, a princesa, a filha do imperador, libertou os escravos. O culpado é o pai, que não ensinou direito a ela. Pronto. Aí começaram a culpar Dom Pedro II porque a filha libertou os escravos. Aí pronto, foi o caos. E o terceiro ponto, mais importante de todos, a chamada questão militar. Tá vendo? Aqui tem uma bota, tem uma espada. Isso é ligado à Guerra do Paraguai. Os soldados brasileiros que foram lutar na Guerra do Paraguai... Professor, quando é que eu vou ver essa Guerra do Paraguai? Na aula completa tem. Vai lá para a aula completa que eu vou explicando quem era Solano Lopes, o que aconteceu, quando começou, quando acabou, tudo direitinho. E aqui você tem que saber que foi um motivo que levou à queda do Império. Por quê? Quando os militares foram lá para o Paraguai, eles observaram que o Paraguai, que era um país pequeno, a Argentina, o Uruguai, o Chile, que estava ali vizinho, né? Qualquer outro país da América já eram repúblicas. O sistema já era republicano. O único país que não era o Brasil. Era um rei que mandava aqui. Então os militares tomaram a frente quando voltaram da Guerra do Paraguai e resolveram tirar Dom Pedro II do poder. Dá um golpe, né, professor? Exatamente. Tá aqui, ó. Nosso último slide aqui, ó, que é o golpe do dia 15 de novembro. Tá certo? E assim, professor, acaba a fase do Império no Brasil e é proclamada a República no dia 15 de novembro. Tá certo? Quando é que eu vejo agora, professor, a questão republicana? Pronto, a questão republicana no nosso próximo encontro. Temos a República Velha, a Era Vargas, o populismo, regime militar e a nova República ainda. Temos 5 encontros aqui com vocês. Ei, qual é a regra? Sininho, professor. Beleza. Like. Ó, dedinho, o professor sempre faz assim. E não esquece, se inscreve. Se inscreve, porque quando você se inscreve, dá o likezinho ali e aperta o sininho, você recebe a sua aula já aí prontinha na sua casa, no seu celular, no seu tablet, né? Para você poder assistir. Uma última coisa. Professor, essas aulas aqui são boas, mas assim, né? Olha, eu estou dizendo que são boas, repare. Mas elas não são muito curtas. Veja. Isso aqui é a base do seu conteúdo. Você pode até sair daqui e procurar outros locais, assim, outros livros, mas pelo menos você tem a base de entendimento. Você já sabe quais foram os motivos que levaram, né, Dom Pedro II a crescer, e vocês viram aqui também os pilares que derrubaram o poder de Dom Pedro aqui no Brasil também. Repare que nós não falamos de algumas outras revoltas dessa fase, mas nós vamos ver em outro encontro. Tá bom? Professor, abração. Tchau. República está chegando.